Imagina ganhar na loteria. Você poderia ir para um spa. Ou depois você poderia fazer uma viagem e ir para Salem. Mas se você desviar do caminho, você pode acabar num condado maldito, onde você pode encontrar a menina do outro lado. Ou você pode aproveitar esses lançamentos da Dark Side Books na segurança da sua casa. A Dark Side, a nossa querida editora da Caveirinha, tá chegando com esses 5 lançamentos de quadrinhos fantásticos para você aproveitar mundos cheios de criaturas bestiais e encantadas, vilarejos que guardam segredos milenares e fogueiras prontas para queimar mentiras de um passado recente. As histórias do selo Dark Side Graphic Novel são ecléticas, indo do clássico ao moderno, ou do sangrento ao mágico e ao ardente. Os lançamentos da vez são esses 5 quadrinhos. A Loteria, que é a adaptação definitiva para quadrinho de um dos contos mais tensos de todos os tempos. Spa é uma crítica à indústria do bem-estar, apresentada de forma bastante grotesca. Salem apresenta tudo o que você sempre quis saber sobre as bruxas de Salem, revelando como a ignorância e o preconceito se transformaram em violência. Condado Maldito Volume 5 é a continuação da história e vai revelando os segredos do Condado de Harrow, numa história cheia de bruxarias e assombrações. E A Menina do Outro Lado, volume 8, também é uma continuação de um dos mangás que eu particularmente tô mais fascinado ultimamente, com história e personagens encantadores e macabros ao mesmo tempo. Agora a gente vê consequências de ações anteriores. A Dark Side sempre tem um capricho com acabamentos maravilhosos em todos os seus lançamentos e é de verdade a minha editora preferida da atualidade, principalmente pelo carinho que eles colocam em cada uma das suas obras. E, melhor ainda, é aproveitar tudo isso com frete grátis nas compras acima de R$ 199 e com desconto de 5% no Pix à vista na loja oficial Dark Side. Então dá uma olhada no link aqui na descrição para ver esses e mais fantásticos lançamentos da editora da Caveirinha. Fala galera, hoje é dia de Inferno Parte 1. É uma história da Marvel, escrita por Louise Simonson e Chris Claremont e desenhada por Walt Simonson, Mark Silvestre e Brett Blevins no ano de 1988. Inferno é uma grande saga que passou por todas as revistas mutantes da época: X-Factor, X-Men, Novos Mutantes, Excalibur e Exterminadores. A parte 1 é praticamente uma transição entre a saga anterior e essa próxima. Então, como se trata de uma grande continuação e consequência de eventos, é interessante que você conheça as sagas anteriores como Massacre de Mutantes e A Queda dos Mutantes. Eu já fiz aqui no canal um grande compilado com tudo isso, e o link para ele tá aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui, mas se você já assistiu ou já conhece os quadrinhos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E se você quer ajudar o canal a crescer, dá uma olhada nas recompensas do clube de membros ou em outras formas de ajudar que também estão aqui na descrição. E agora sim, vamos pra história, senta aí. A história começa com o fim da batalha do X-Factor contra Apocalipse em Manhattan. Agora, com a base destruída, o X-Factor usa a nave abandonada de Apocalipse como nova base, já que só mutantes têm permissão de entrar ali. A população agora aceita mais os mutantes. Jean Grey e Ciclope estavam retomando o relacionamento. Tudo parecia bem. Mas, enquanto isso, em Dallas, no Texas, acontecia a batalha dos X-Men contra o adversário. Uma batalha onde Ford teve que usar a essência dos mutantes e de Madelyne Pryor para evitar uma catástrofe universal. Isso foi transmitido pela TV e Madelyne mandou uma mensagem para Scott Summers naquele momento, pedindo para que ele encontre o seu filho sequestrado.
Scott acreditava que Madeleine tinha sido assassinada, e vê-la viva pedindo para que ele encontre o seu filho perdido começa a deixá-lo afetado, e ele decide deixar o X-Factor por enquanto, afetando também a sua relação com Jean Grey, a garota Marvel. Jean Grey, inclusive, aproveita para voltar para casa nesse momento, para reencontrar os seus pais pela primeira vez desde a sua ressurreição. Para John e Elaine Grey, ver Jean viva era um milagre de Natal. Trish Tilby, a repórter que tentava acompanhar o X-Factor antes, viu todo o esforço que eles fizeram para salvar a cidade, incluindo Hank McCoy, o Fera, que vem sofrendo com a sua perda de inteligência. E Trish fez uma reportagem contando ao mundo os sacrifícios dos mutantes para salvar a todos. Mas Hank acaba interpretando mal essa revelação e ele fica chateado, acreditando que Trish estava rindo dele pela sua falta de inteligência. De qualquer forma, os mutantes passam o Natal juntos, inclusive recebendo presentes da população e eles os distribuindo depois com crianças num hospital. Era um momento de descanso e descontração, mas um momento de preparação para os seus inimigos também, porque Apocalipse também brinda, mesmo com a sua derrota, porque o seu próximo plano logo entraria em ação. No outro dia, Rusty, Skids, Dynamite, Rictor, Art e Sanguessuga estão no casco da nave recém-adquirida do X-Factor, a antiga nave de Apocalipse, quando de repente um barco rebocador se choca nela. Jean Grey, Bob Drake e Hank McCoy sobem para ver o que houve, e os tripulantes do barco dizem que foi como se a nave tivesse se mexido. Os rebocadores são salvos, mas de repente um tipo de dispositivo da nave se levanta e ataca a Garota Marvel e o Homem de Gelo. Nesse momento, Ciclope tentava ir até Dallas para descobrir alguma informação sobre Madeleine Pryor e sobre o seu filho Nathan. Mas o aeroporto de Dallas estava fechado por causa da tempestade que surgiu lá com o confronto. E por ali mesmo, Scott vê na TV a própria nave de Apocalipse atacando o X-Factor. Os seus amigos precisavam dele. Acontece que garras, lâminas e armas surgiam da própria nave e ela atacava os seus atuais tripulantes, o X-Factor. Esse era o plano que Apocalipse comemorava. O Fera usa sua força, mesmo isso afetando a sua inteligência. Jean Grey e Homem de Gelo tentam conter a nave, mas quando eles estão prestes a ser explodidos por um lançador de mísseis, Ciclope chega e o atinge com a sua rajada ótica, se juntando aos seus companheiros na luta contra as outras armadilhas da nave. Enquanto isso, dentro dela, os outros estão sendo guiados pelas imagens telepáticas de Art e chegam no centro de controle de processamento, algo como o cérebro da nave. E Art detecta que a inteligência dela está sendo mantida trancada por aquelas conexões. Então Rusty usa os seus poderes para destruir os cabos, e com isso eles conseguem libertar a consciência da nave. A nave era quase um ser vivo senciente. E agora, livre das amarras de Apocalipse, ela ajuda os mutantes a desativar uma bomba que o seu antigo dono implantou nela. Assim, ela direciona Ciclope e os outros até o local da bomba, a desativando. Com o fim da crise, o X-Factor faz uma coletiva de imprensa para contar ao público tudo o que aconteceu. E que agora o X-Factor vai continuar como uma nova equipe, servindo ao bem tanto dos mutantes quanto dos humanos. Assistindo isso, Apocalipse fica irritado, mas até orgulhoso da forma como o X-Factor venceu seu mais novo teste. Independente disso, o novo plano de Apocalipse vai ser com a transformação de Caliban, o seu novo Cavaleiro Morte. Com tudo mais tranquilo, em outra parte, outra ameaça surgia. Era Infectia, ou Molestia. Uma mutante que tem a habilidade de transformar os corpos de humanos normais numa espécie de mutantes temporários. E ela começou a criar um exército particular porque ela quer para si
Aquela nave fantástica, senciente do X-Factor. Mais tarde, fora da nave, Ciclope e os outros respondem a perguntas da imprensa sobre que tipo de ameaça sua nave pode representar para a cidade de Nova York. Mas o peso de tanta gente ali faz o pier quebrar, e a nave fala por si mesma enquanto conserta o pier. Ela explica que estava sob o controle de Apocalipse até o X-Factor conseguirem libertá-la. Não existia mais ameaça agora. E agora o X-Factor estava por conta própria também, porque Cameron Hodge tinha sido demitido pela sua extrema propaganda anti-mutante. No meio dessa coletiva, Hank McCoy vê Trish Tilby ali no meio e a leva para o alto de um prédio para conversarem sobre o que ela escreveu no jornal sobre ele. Nesse momento, Infectia aparece com 3 homens transformados em mutantes e ela os envia para tomarem a nave. O Fera vê isso de longe, mas a sua atenção muda quando Warren Worthington III, o agora Arcanjo, surge e pega Trish Tilby. Ele quer saber o que Trish estava investigando sobre Candy Southern, a sua ex-namorada. Acontece que Candy tinha algum contato com Cameron Hodge, mas Trish conta que Cameron tinha morrido num acidente de avião recentemente, mas Warren duvida muito disso. O Arcanjo acredita que Cameron Hodge pode ter sobrevivido, e ele vai investigar. Enquanto isso, Ciclope, Garota Marvel e Homem de Gelo lutavam contra os capangas de Infectia, até que esses monstros voltam à forma humana e os seus corpos se desfazem em pó. A rápida distração termina e o X-Factor decide então tirar a nave daquele lugar. Ela era uma fonte de perigo para as pessoas à sua volta ficando parada ali. Então Infectia, chateada com a missão fracassada, observa de longe os heróis indo embora para algum outro lugar, enquanto ela olha para o Homem de Gelo e pensa num outro plano para capturar a nave do X-Factor. Um plano que ficaria para outro dia. Porque enquanto tudo isso acontecia, todos consideravam que os X-Men estavam mortos. Kitty Pryde e Noturno, agora recuperados, choram. Só que os X-Men estavam vivos graças à deusa Roma, mas quase ninguém sabe disso. O.Z. Chase, por exemplo, um mercenário e grande amigo de Cristal, chora ao relembrar da última vez que eles se viram. E como Cristal, junto de Wolverine, o salvaram e salvaram o seu meio cão, meio lobo Cerberus, de uma incriminação feita pelo traficante russo Vladimir Zaitsev. Mas agora isso era passado e O.Z. Chase bebe num bar para literalmente afogar as mágoas da perda dos seus amigos. Enquanto isso, em Singapura, num dia normal de negócios no Roan International Bank, o lugar é atacado por um grupo de humanos ciberneticamente modificados. Esses eram os Carniceiros. Eles são teletransportados até ali, liderados por um homem metade humano, metade tanque de guerra. Esse é o Esmaga-Ossos. Eles matam o dono do banco, roubam o local e ainda sequestram a sua sobrinha, a senhorita Rowan. O teleportador é um senhor que os tira dali e os leva até um deserto na Austrália. O teleportador é na verdade um aborígene, um nativo da Austrália, que foi ameaçado de ter o seu lar e povo destruídos se ele não cooperasse com os carniceiros. No seu esconderijo na Austrália, os carniceiros fazem uma grande festa para comemorar mais um grande assalto. E eles levam a senhorita Rowan junto. Então os carniceiros mostram a sua enorme sala de tesouros roubados. Eles sequestraram Rowan porque ela é expert em finanças. E eles precisam de alguém assim para poder usar todo aquele tesouro, sem levantar suspeitas. E para a senhorita Rowan cooperar, um dos integrantes, o Pretty Boy, começa a usar filamentos que saem dos seus olhos para reprogramar o cérebro da senhorita Rowan, para ela se tornar uma deles, reprogramando seu cérebro, tirando o seu senso de moralidade.
Mas no meio do processo, uma tempestade de areia inesperada explode no esconderijo dos carniceiros e começa a derrubá-los antes que eles possam fazer qualquer coisa. Isso era causado pela própria tempestade, que veio com os seus companheiros X-Men para acabar com os carniceiros. Enquanto Tempestade, Psylocke, Destrutor, Colossus e Wolverine atacam os meio-humanos, meio-máquinas, Cristal e Longshot resgatam a Senhorita Rohan. E no meio dos combates, o Esmaga-Ossos tenta pegar a Vampira, e com o seu poder mutante, ela absorve a força e as lembranças do seu inimigo, e ela vê como eles realmente são assassinos violentos e repugnantes. Mas com isso, com o Esmaga-Ossos incapacitado, os carniceiros são derrotados. Sem chance de vitória então, o Esmaga-Ossos, Racha-Crânio e Pretty Boy fogem dali, ordenando que o teleportador os tire o mais rápido possível, e fazendo isso, a dívida do aborígene estaria paga, ele estaria livre. Assim, ele obedece e os carniceiros desaparecem. Depois da batalha, os X-Men capturam os outros carniceiros que sobraram por ali, e com a sua missão cumprida, eles começam a se perguntar o que fazer agora. Deixá-los para as autoridades acabaria com o disfarce dos X-Men de estarem supostamente mortos. Então Roma aparece e agradece aos X-Men por completarem a missão que ela lhes pediu. E com isso, ela abre um portal, o Portal do Destino. Acontece que quem passa por ele é julgado pelos seus atos e renasce para uma nova vida onde pode ter uma segunda chance. Assim, escolhendo entre ser fatiado pelo Wolverine ou passar pelo portal, os carniceiros que sobraram ali atravessam o Portal do Destino. A senhorita Rohan chora por ter sido sequestrada. Ela era a vítima disso tudo. E mesmo ela sabendo que os X-Men estão vivos agora, os heróis decidem confiar nela, e assim Roma a envia de volta para casa. Então, depois disso, Roma oferece aos X-Men uma passagem pelo Portal do Destino também. E pelas suas almas puras, eles viveriam num paraíso, tendo uma nova vida. Mas os X-Men concordam que precisam continuar juntos e manter viva a ideologia do Professor Xavier. A ideia de um mundo de paz entre humanos e mutantes. Eles vão ficar ali, vivos, e agradecem a Roma por tudo o que ela fez por eles. Roma precisa voltar para suas tarefas de guardiã do Omniverso, então vai deixar os X-Men para seguirem o seu próprio destino. Mas, como presente, ela os torna invisíveis para qualquer método de varredura ou detecção, seja tecnológico, mágico ou biológico. Com isso, Roma vai embora e diz aos X-Men que eles são lendas. Eles têm a oportunidade de liderar o mundo e agora o futuro está nas suas mãos. Os X-Men assumem o esconderijo que era dos carniceiros a partir daí e o usam como uma nova sede temporária. No próximo dia, Tempestade aproveita para desfrutar os seus poderes recém-recuperados, enquanto Madelyne Pryor usa os computadores e sistemas criados pelos carniceiros, percebendo que é uma ótima tecnologia rastreadora. Tanto que os outros integrantes se unem com as instruções de Madelyne e eles brincam fazendo um ataque surpresa à vampira, e ela é capturada. Isso faz Madelyne se sentir muito útil e feliz, mas não menos preocupada com o seu filho desaparecido, Nathan Summers. O que os mutantes percebem é que Longshot não estava com eles na brincadeira. Acontece que Longshot estava na sala de tesouros dos carniceiros, porque ele se sentia sendo chamado para lá. Longshot, que tem um certo poder de atrair pessoas, ouvia vozes que chamavam por ele. Vozes que vinham diretamente dos itens roubados. Eles imploravam para serem devolvidos aos seus legítimos donos. Mas eram tantas vozes que Longshot tem um colapso e ele desmaia.
Enquanto os X-Men faziam uma limpeza naquele quartel, o velho aborígene teleportador continuava ali em cima de um morro, sentado, sem falar nada e sem se mexer. Vampira até tenta fazer um contato amigável, mas nunca tem resposta. Longshot é encontrado desmaiado e Psylocke, lendo a sua mente, entende que ele teve um choque psíquico com tanta informação. Acontece que os itens que foram violentamente roubados pelos carniceiros tinham histórias com os seus donos e eles sentem falta disso. Por isso, naquela noite, que era noite de Natal, os X-Men reúnem os itens roubados e, sem se revelar, fazendo tudo numa madrugada e com a ajuda do teleportador, eles devolvem tudo, menos alguns itens sem dono, como é o caso de uma moto que a Crystal se apaixona. E no final da devolução, já que a moto não tinha nenhum dono anterior, os X-Men a dão de presente para Crystal. Ao voltar para sua base temporária naquela manhã, Vampira faz mais uma visita ao teleportador e leva um pedaço de bolo para ele para agradecer. Por mais que ela sempre leve comida e ele nunca aceite ou fale com ela. Mas ela leva também um presente de Natal, uma flauta esculpida de madeira. E com isso, o teleportador fica visivelmente mexido e a convida para se sentar ao seu lado, enquanto ele toca flauta para ela. Para o mundo, os X-Men eram lendas agora, e estavam mortos depois do ataque do adversário em Dallas, onde Ford usou as suas essências para destruir o seu inimigo. Isso afetava a todos, ainda mais drasticamente os novos mutantes, que passavam por várias mudanças. Amara Aquila, a Magma, fazia parte dos satânicos de Emma Frost agora e tinha sentimentos pelo seu colega de equipe, o Empata. O problema é que o seu pai a obriga a voltar para sua terra natal, Nova Roma, na floresta amazônica, onde ela deveria se casar com um pretendente escolhido por ele. Mas as maiores mudanças na equipe dos jovens heróis aconteceu há muito pouco tempo antes, com a morte de Doug Ramsey, o Cifra. Todos sentem o peso da morte do amigo, que aconteceu na sua última missão contra a direita de Cameron Hodge. Rainey Sinclair, a Lupina, se culpa e se lamenta demais pela morte do Cifra, de quem ela era apaixonada. E o alienígena tecno-orgânico Warlock, que era melhor amigo de Doug, não consegue entender e aceitar o acontecido. Warlock, inclusive, acaba até roubando o corpo do Cifra do necrotério depois do seu velório para tentar trazê-lo de volta de alguma forma. Mas aquilo foi tudo em vão. Eles tinham que aceitar o luto. E para piorar as coisas para os novos mutantes, que eram só jovens adolescentes na época, a suposta morte dos X-Men em Dallas era transmitida na TV o tempo todo, onde Illyana Rasputin, a magia, via o tempo todo o seu irmão Colossus morrendo. Isso a foi afetando. Ela viu aquela cena dezenas de vezes e chegou a uma conclusão. O responsável pela morte do seu irmão e de todos os X-Men foi Ford. Foi culpa dele que o portal com criaturas demoníacas foi aberto. E foi por culpa dele que os heróis deram as suas vidas para resolver o erro que ele cometeu. Ford era o culpado. E Illyana agora queria vingança. Magia grita com Magneto, dizendo que eles precisam fazer algo e matar Ford, porque ele matou os X-Men. Mas Magneto se recusa a fazer qualquer coisa. Os X-Men deram as suas almas por vontade própria. E a missão dele é cuidar do Instituto Xavier e dos novos mutantes, não dos X-Men. Isso deixa a Illyana irritada, que se teletransporta para fora dali. Nesse momento, na Ilha Muir, Kitty Pryde, recém-recuperada com o Lockheed, estavam assistindo às reportagens na TV sobre o que aconteceu com os X-Men, quando de repente Illyana aparece. As duas são melhores amigas, e Magia diz que elas deveriam matar Ford para vingar o seu irmão, o amado de Kitty.
Mas Kitty afirma que a morte de Colossus não foi culpa de ninguém, foi uma consequência de uma guerra. Magia então continua irritada e diz que vai sozinha mesmo atrás da sua vingança. Enquanto isso, no instituto, o resto dos novos mutantes vestem os seus uniformes e se preparam para ir atrás de Illyana, quando de repente ela mesma aparece ali para buscar o seu próprio uniforme. Os jovens conseguem agarrá-la a tempo quando ela começa a se teletransportar para o limbo e todos são levados junto com ela. Acontece que os novos mutantes percebem como o limbo está muito mais monstruoso desde a última vez que eles estiveram por ali. E Magia explica. Ela é a filha do inferno, a regente do limbo. Então o limbo reflete o que ela é. Ou seja, quanto mais raiva e ódio Magia sente, mais o limbo também fica obscuro. Mas ela não se importa com isso agora. Ela só se importa com a sua vingança. Por causa disso, os novos mutantes, mesmo discordando da vontade de Illyana de matar Ford, vão acompanhá-la para salvá-la de si mesma. Assim, Lupina, Mancha Solar, Míssel, Miragem e Warlock se preparam, enquanto Magia invoca a sua armadura de Filha do Inferno e ela leva também a sua Soul Sword, a sua espada espiritual. A sua espada mística capaz de destruir magia bruta. Mas a espada espiritual precisava ficar no limbo, porque ela era a chave que mantém o controle no limbo. Mas Illyana estava tão cega por vingança que para ela isso valia o risco. E enquanto eles se teletransportam, Sim, o antigo demônio regente do limbo, sorri e diz que a filha do inferno cometeu um erro estúpido e nem percebeu. O que Ford fez não vai ser nada se comparado ao que Sim pretende fazer com a ajuda da filha do inferno. Illyana procura e encontra Ford, teleportando todos até lá, e eles encontram Sina com ele, dizendo que essa é a sua visão. A filha do inferno está trazendo a catástrofe, um desastre para o mundo, e tudo depende do que vai acontecer ali, naquele momento. Magia não quer saber de nada a não ser da sua vingança, então ela ataca, mas a Força Federal estava ali para contra-atacar. Eles estavam protegendo Ford. Blob contém magia, enquanto o resto da Força Federal ataca os outros novos mutantes. Warlock e Miragem tentam lutar contra Avalanche e Muralha. Espiral luta contra a Mancha Solar e Míssel tenta conter Pyro. Lupina defende a magia e parte para cima de Blob, dando chance assim para Illyana se recuperar, e cada vez mais tomada pela fúria, ela parte para cima de Ford. Ela estava pronta para matá-lo. Mas os novos mutantes não querem que Illyana se torne uma assassina e Míssel atira dali. Nesse momento, aquele Ford revela sua verdadeira forma. Era a líder da Força Federal, a Metamorfa Mística. Enquanto todos tentam se recuperar, Miragem mostra a todos do que Sina tem medo. E eles têm uma visão de uma horda de demônios. Isso é o que a filha do inferno traria para o mundo. Todos observam aquilo, e nesse momento o verdadeiro Ford se revela. Mas Magia não se importa com as visões. Ela quer a sua vingança a todo custo e ataca ainda mais furiosa. Sem ter mais o que fazer, Sina diz que agora é Magia quem deve seguir o seu próprio destino. O duelo dos dois feiticeiros é brutal. Magia ataca Ford, o acusando de assassinato. Mas Ford diz que não quis fazer aquilo, mas foi necessário, ou o mundo estaria em perigo. Ele também ficou profundamente abalado com a experiência e perdeu a sua amada Tempestade. Ele errou no passado, na época da Guerra do Vietnã, e esse foi o preço. Mesmo assim, Illyana se recusa a ouvir Ford. A sua fúria a vai dominando, e cada vez mais ela vai se tornando fisicamente
a filha do inferno, perdendo a sua humanidade. Illiana se tornava praticamente um demônio. E ao ver isso, os novos mutantes começam a perceber que talvez a profecia de Sina era real. Por causa disso, os jovens tentam interferir naquele combate. Míssel tenta conter a magia, mas para se livrar deles, ela abre um portal para o limbo, e tanto Illiana quanto Ford e os novos mutantes acabam sendo transportados para lá. Os novos mutantes seguiram Illiana contra a vontade dela, então ela os prende em videiras para supostamente mantê-los fora de perigo. Mas as videiras começam a estrangular os novos mutantes, e ela não se importa com isso. Illiana vai assumindo cada vez mais a sua persona de filha do inferno, enquanto continua o seu ataque. Mas por um ricochete do seu poder, um acidente, isso quebra o seu espelho de visões. Magia diz que Ford é propenso a acidentes. Ele sempre está envolvido neles, como o acidente onde Tempestade perdeu seus poderes. O acidente onde ele abriu o portal de demônios no Vietnã, ou o acidente que matou os X-Men. Desanimado com tudo isso que ele ouve, Ford diz que ela tem razão. E cansado, Ford se entrega, porque morto talvez ele não possa mais causar acidentes. Assim, os demônios da filha do inferno a encorajam a matá-lo, e ela crava sua espada espiritual no peito de Ford. Mas a espada afeta a sua magia, o lado místico de Ford, e não o mata. Só que quando Illiana vai dar o golpe final, ela vê a si própria numa visão criada pela miragem. A sua própria versão de filha do inferno, completamente possuída. Esse era o maior medo de Illiana, o medo de perder a sua própria humanidade. Nesse momento, Illiana então toma uma decisão. Ela solta os novos mutantes das videiras e teletransporta Ford de volta para a Terra, dizendo que ele vai viver com as suas consequências, com os seus erros, vivendo com todos os acidentes que cometeu. Esse seria um castigo pior que a morte para ele. Illiana poupou a vida de Ford e levou os novos mutantes para casa. Lupina a ajuda e diz que a visão que ela teve era do seu maior medo, mas as suas atitudes ainda são humanas. Illiana ainda não perdeu o controle. Ela poupou Ford e assim ela volta à sua forma normal. Illiana deixa a raiva e a vingança de lado, devolvendo a espada espiritual ao limbo e desfazendo a sua armadura de filha do inferno. Illiana não quer ser um monstro que vai destruir o mundo como Sina preveu, mas isso não muda o fato de que ela é a filha do inferno. A ameaça não tinha terminado ainda. Assim como novas ameaças do espaço se aproximavam do planeta, como o alienígena Spider que caçava a mutante Layla Cheney nesse momento. Esse era só o início do inferno. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. Essa é só a primeira parte das 6 que compõem a saga Inferno. E a minha opinião sobre essa história como um todo, eu vou deixar pro final de tudo. Então, por enquanto, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.